Eu quero que o Espírito, ele venha incendiar o seu coração também, porque nós estamos vivendo embaixo de uma palavra. O que é fé? Fé não é sentimento. Fé é você acreditar naquilo que está escrito. E aquilo que está escrito é muito forte, gente. É muito poderoso. Jesus, lá no livro de João, capítulo 6, versículo 63, ele relata para os seus apóstolos o seguinte: que as minhas palavras, elas são espírito e vida. O espírito da vida. A carne não produz nada do que se aproveita, mas as minhas palavras, as palavras que eu disse para vocês, são espírito e vida. Sabe, o reino dos céus, o mundo espiritual, ele se move embaixo de uma palavra. E você pode ver que a palavra é como João declara, João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, você vê a minha palavra? Não vê. Por quê? Porque a palavra é espírito. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Olha que coisa interessante. Mas o Filho unigênito, este o fez revelar, ou seja, este o fez conhecer. Então a palavra é o Espírito. E quando você escuta essa palavra, você está escutando o próprio Deus falando com você, e falando aquilo que Ele pode, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele é. Por que muitas pessoas hoje, elas se tornaram fracas, debilitadas? Muitos crentes, eles andam se arrastando, porque eles ainda infelizmente não preferiram ouvir a palavra de Deus. Tudo que é barulho, tudo que é palavra que eles escutam do mundo lá fora, de parentes, amigos, irmãos, eles deixam entrar no coração deles, mas a palavra de Deus, eles não deixam entrar. Mas hoje eu estou aqui nessa noite para mostrar para você o quanto essa palavra é poderosa, o quanto essa palavra, ela pode mover os céus e a terra. O livro de Hebreus, vamos lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo 3, só para você ter uma noção diante de quem você está e o que você está ouvindo. Então eu gostaria que nesse momento você, sabe, se transportasse para o mundo espiritual. Não veja como natural aquilo que é espiritual, sabe, venha se desconectar de tudo aquilo que existe nesse mundo. Deixa o seu celular aí do lado. Se chegar uma mensagem, pode ter certeza, não é alguém que está morrendo, não é um acidente que está acontecendo, não é a sua casa que está sendo assaltada. Não. Deixa seu celular do lado. As pessoas, há muitos anos atrás, elas viviam bem melhor sem celular do que nos dias de hoje. As pessoas sobem escada olhando o celular, andam na rua olhando o celular, dirigem olhando o celular. Se tornou um vício. As pessoas estão adoecendo, problemas no pescoço, nas costas, na coluna vertebral, de tanto ficar assim, ó, o dia todo. Estão ficando encurvadas. Então deixa essa praga de lado um pouco aí, amém? Deixa essa bexiga aí. Acharam o texto? Acharam o texto? Vocês nem Bíblia trouxe, sim. Acharam o texto? Tá achando? Nem Bíblia vocês trouxeram. Então veja, olha que coisa impactante. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de quem? De Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Tudo isso que nós estamos contemplando hoje foi feito através do mundo espiritual, e foi feito através de uma palavra. Uma única palavra foi capaz de fazer tudo aquilo que existe nos dias de hoje. E é por esse motivo que nós temos que acreditar de forma fielmente naquilo que está escrito. O livro de Gênesis, para você também ter uma noção, vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha:
vai pegando, vai compreendendo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das ondas, da onde? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos retroceder um pouco. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Depois João, com mais entendimento, ele vem e fala de forma mais profunda, que no princípio era o verbo. Esse é o princípio da verdadeira criação. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aí Jesus vem e declara: as minhas palavras são espírito e vida. Em outras palavras, as minhas palavras é o próprio Deus, é a fonia, é a fonética. As minhas palavras são espírito e vida. Aí a gente vê que essa palavra realmente é espírito e vida, porque no princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Era um abismo, era trevas, mas o Espírito de Deus, ou seja, a palavra já pairava sobre a face do abismo. A palavra já pairava nas trevas, porque para Deus não há impossível. Para todo aquilo que Ele está falando, para tudo aquilo que Ele está fazendo. Então Deus, Ele pode estar nas trevas, na escuridão. Não há lugar que possa impedir Deus de penetrar, não há lugar que possa impedir Deus de entrar. Mas até então, durante a eternidade, porque parece que foi ontem que Deus, criou os céus e a terra. Não, isso daí durou uma eternidade. Você pode ver que a ciência, ela diz que o universo já tem mais de bilhões e bilhões de anos. O mundo foi feito em 7.000 anos. Não, o mundo não tem somente 7.000 anos. O mundo já existe há bilhões e bilhões e bilhões de anos. Nosso planeta não tem somente 7.000 anos, como muitos querem afirmar. Não. Ali Moisés estava fazendo uma analogia. Olha, aconteceu isso, aquilo outro. Mas o mundo já existe há bilhões de anos. E Deus, na sua eternidade ali, pairando sobre a face do abismo, sobre as trevas, calado. Imagine Deus durante milhares e milhões de anos, calado, sem falar nada, só observando o abismo, as trevas. Mas uma coisa interessante, veja, quando Ele abre a boca, uma vez só que Ele abriu a boca, e Ele disse: haja luz, haja luz. A luz se formou, a luz apareceu. Então basta uma única palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para Ele mudar qualquer situação, para Ele mudar história, para Ele liberar destino, para Ele fazer milagres, para Ele curar cego, leproso, coxo, mudo, surdo. Basta uma palavra só. E é nessa palavra que nós temos que estar firmado. É nessa palavra que Jesus nos convida a confiar, a acreditar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele falou não volta atrás. Assim como a chuva, ela cai do céu, cai sobre a terra e rega a terra, e não volta para lá sem antes fazer a semente crescer e produzir frutos. Sim, é a palavra que sai da boca do Senhor. E nós temos uma palavra. A palavra que você está ouvindo, ela já existe há milhares e milhares de anos atrás. O nosso destino profético já está escrito. Se a sua mãe, se o seu pai, se o seu marido, quem quer que seja, aparecer hoje para você e querer colocar na sua cabeça uma outra palavra que não seja a palavra de Deus, aliás, a Bíblia chama até essas pessoas de anátema.
Se até um anjo do céu vier e anunciar para você uma outra palavra, esse anjo é anátema. Bispo, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo lhe dizer que se Deus está dizendo que Ele vai te curar, Ele vai te curar. Se Deus está dizendo que Ele vai te libertar, Ele vai te libertar. Se Deus está dizendo que Ele vai abrir portas, Ele vai abrir portas para você. Ele vai fechar portas, Ele vai fechar portas. Ele vai fazer o sobrenatural, Ele vai fazer o sobrenatural. E é em cima disso que nós temos que acreditar. Por quê? Porque em cima da palavra, os demônios eles tentam colocar tantas dúvidas no nosso coração. É Deus falando que vai te abençoar e você duvidando. É Deus falando que vai abrir portas e você duvidando. É Deus falando que vai te curar e você duvidando. Duvide das suas dúvidas. Duvide dos seus medos. Duvide da palavra do médico, do seu pai, da sua mãe, mas não duvide da palavra de Deus. Não duvide, porque ela é espírito e vida. Lá no livro de João, olha que coisa interessante, para você ver como realmente a palavra é verdadeira. Livro de João, capítulo 19, versículo 23. Porque o que vai mudar a sua vida, veja, não é o seu potencial, não são os seus olhos azuis, não é a sua força. O que vai mudar a sua vida é a sua confiança que você tem na palavra. Existem muitas pessoas que são graduadas, têm estudo, faculdade, são bonitas, mas vivem uma vida totalmente destruída dos seus relacionamentos, não consegue ser feliz, porque não é o seu corpo, é a sua beleza que vai atrair uma pessoa certa para você. Aliás, alguns estudos mostram que o maior índice de suicídio acontece na classe média alta. Então você percebe que não é porque a pessoa não tem carro, não tem família, não tem trabalho, não tem um grande amor, não tem um marido, não tem um namorado, que ela comete suicídio. Muitos estão cometendo suicídio porque verdadeiramente está faltando Deus na vida delas, está faltando o Espírito Santo. Não é hormônio que você está precisando. O que você precisa verdadeiramente é do Espírito Santo, é da presença de Deus. O que você está precisando para que haja uma mudança, uma transformação na sua vida, é você se posicionar e começar a acreditar mais na palavra, começar a absorver mais a palavra, começar a buscar mais Jesus, começar a orar mais, clamar mais, jejuar mais, ter uma conexão maior com Deus. Hoje as pessoas falam muito de Deus, elas têm o dom de falar de Deus, mas falar de Deus não muda a vida de ninguém. O que muda a sua vida é falar com Deus, é ter acesso a Deus. Você pode ver que a palavra diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu profetizei no teu nome, expulsei demônios no teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então falar de Deus não significa que você conhece Ele. Falar de Deus, pregar Deus, não significa que você interage com Ele, tem acesso a Ele. Nós estamos tentando mostrar para a igreja que quando Jesus morre, Ele rasga o véu do templo. Você consegue entender isso? Que ninguém tinha acesso a Deus. Não, o sacerdote, eles ficavam um ano esperando para entrar no Santo Santo, e se eles entrassem em pecado, eles eram fulminados, eles eram destruídos, eles morriam. Então eles tinham que ficar se santificando durante um ano para poder ter acesso ao Santo do Santo e saber o que Deus ia falar para eles poderem transferir para o povo. Então ficava todo mundo, não somente no santo lugar, mas lá no átrio também, esperando o sacerdote entrar lá dentro. Bom, deixa eu ver o que Deus vai falar com a gente. Qual é a resposta de Deus que eu vou receber em relação àquela minha oração, aquele meu pedido? E eles ficavam lá na expectativa. Aí o sacerdote entrava lá dentro e saía, e ali ele trazia a mensagem de Deus para o povo. Praticamente o povo ficava um ano incomunicável, sem ouvir a voz de Deus.
E quando o sacerdote morria, piorou. Sabe o que é você viver uma vida de dúvidas, insegurança, incerteza? Sabe o que é você viver uma vida na dependência de sacerdote, de profeta, de guru, de pastor, de apóstolo? As pessoas ainda estão assim. Elas vivem assim dentro das igrejas. Elas vêm atrás de guru, elas vêm atrás de profetas, elas vêm atrás de pastores que vão revelar a vida delas. Existe um monte de igreja assim hoje. E olha que eles tiram proveito, hein, gente? Tiram proveito, porque hoje, para enganar uma pessoa, é só você. Eis que te falo, eis que eu te digo. A pessoa já começa a tremer aí na cadeira. Ai meu Deus, é Deus. Não, não é Deus. Na maioria das vezes é profeta mesmo. Gente, esses dias nós estamos falando até que o Espírito Santo não é isso que muitas pessoas pensam. Não é isso. Para você ter uma noção, quando essas pessoas dessa cultura de hoje do reteté, realmente elas recebem aquele espírito, elas perdem até a consciência. Elas flutuam, elas voam, elas deliram, elas nem sabem que elas estão ali. Você vê hoje um monte de gente só fingindo que tem o Espírito Santo, mas não tem. Você entende? Então, Deus vendo isso, o que Deus faz? Ele vê que os sacerdotes daquela época se tornaram comunistas, aproveitadores, trabalhavam em conchavo com o governo de Roma. O governo de Roma instituía o sacerdote que ia tomar conta do povo. Para quê, bispo? Para que ele viesse controlar a multidão, não viesse ter mutim, barulho, rebelião contra o governo. Então era o sacerdote que ficava à frente do povo, e o povo dependia do sacerdote. Mas quando Jesus ele rasga o véu, ele diz assim: olha, você não precisa de mais nada e de mais ninguém. Você só depende de mim. Você quer que eu fale com você? Então entra na minha presença, interage comigo. Você quer que eu fale com você? Você quer que eu te mostre o caminho? Então eu vou falar, sabe, até aqueles arrepios que você sente durante a noite, aquelas perturbações que você sente durante a noite, aquela voz que você escuta durante a noite, de repente é a voz de Deus querendo falar com você, é o Espírito Santo te despertando de madrugada, querendo falar com você, mas você tem um coração endurecido, você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você não interage com Deus. Então você nunca sabe se é Deus que está falando, se é o capeta que está falando. Você nunca sabe quando é Deus que está querendo te mostrar o caminho. Você sempre anda com dúvidas, porque você não tem familiaridade com Ele. As portas estão abertas, o véu foi rasgado, mas você é aquela pessoa que quer continuar no átrio. Não, você não quer entrar no Santo dos Santos. Você não quer viver a palavra, não quer viver o novo. É como eu disse, quando as pessoas elas interagem com Deus, elas veem coisa que homens comuns não veem. Elas ouvem coisas que homens comuns não ouvem. Elas sentem coisas que homens comuns não sentem. Deus abre portas, Deus fecha portas, Deus faz milagres. Pessoas que têm realmente um compromisso com Deus, uma aliança com Deus. Para começar, o mundo odeia. Se o mundo vos aborrece, sabei que antes de aborrecer vocês, eles aborreceram a mim. Então, para começar, o mundo nos odeia. Se você é amigo do mundo, então você pode se constituir inimigo de Deus. Agora, por que o mundo nos odeia? Se hoje a gente não anda mais com a Bíblia embaixo do braço que nem antes. Se antes a gente andava com a Bíblia, se antes a gente andava de terno, paletó, com saião, com vestidão, o mundo nos odiava. Mas hoje a gente está numa outra vibe, com outro entendimento,
estamos andando até de forma discreta, mas mesmo assim o mundo continua nos odiando. Por quê? Porque nós acreditamos em coisas que o mundo não acredita. Nós falamos coisas que o mundo não admite. Por exemplo, o mundo chega para você e diz assim: ó, fulano vai morrer, fulano não tem mais jeito. Aí você diz: não, fulano tem jeito sim. Eu vou orar para ele, Deus vai curar, Deus vai libertar. O mundo não admite isso. As portas se fecham, mas você chega e diz assim: não, eu vou orar e as portas vão se abrir. Não, Bertano não tem mais jeito, é um viciado, é um drogado, já está condenado. Você diz: não, eu vou orar por ele e o milagre vai acontecer. E o mundo não admite isso. Até na medicina, meu Deus do céu, quantos irmãos aqui da igreja chegaram com um papel aqui e disseram: bispo, está aqui nesse papel, eu tenho câncer, está aqui, ó. E a gente orar, e a mesma medicina, a mesma ciência que diagnosticou que aquela pessoa estava com câncer, estava com tumor, a mesma medicina diagnosticou, você entendeu? Que aquela pessoa não tinha mais nada. Sabe, o mesmo papel que falou que ela tinha, agora está dizendo que ela não tem. Aí o médico pega assim e fala: não, está errado isso daqui, está errado, faz outro exame. A pessoa vai e faz outro exame, traz e continua constando que ela não tem mais nada. E o médico continua dizendo: não, você tem, faz em outro laboratório. A pessoa vai e faz em outro laboratório e sai constando que ela não tem mais nada. Então o mundo não admite isso, o mundo não aceita isso, o mundo não aceita a nossa fé. É por esse motivo que o mundo nos odeia. Porque a gente crê que Deus ele faz o novo, Deus ele faz o sobrenatural. A gente crê que Deus abre portas. Nós acreditamos que Deus é o Deus da providência. Nós acreditamos que quando o mundo diz morte, Ele fala vida. Terminou, acabou, não tem mais jeito. Ele entra com providência. Essa é a nossa fé. Mas para que a gente tenha essa fé, a gente tem que conhecer a justiça desse Deus. A gente tem que entender que a palavra dele realmente é verdadeira, é eficaz. Então o livro de João capítulo 19, só para terminar, a partir do versículo 23, diz assim: olha, tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta porém era sem costura, tecida em uma única peça, de alto a baixo. E disseram: não a rasguemos, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Assim fizeram os soldados. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava se concluindo, e para que a escritura, o que? Se cumprisse, disse: tenho sede. Vai prestando atenção nesses pequenos detalhes. Então, eles lançaram sorte sobre as roupas de Jesus, repartiram as roupas de Jesus, cada um ficou com um pedaço, com uma parte da roupa de Jesus, mas a túnica dele não rasgaram, para que as escrituras se cumprissem. Agora, aqui novamente, depois disso, Jesus, sabendo que tudo já estava se concluindo, para que se cumprisse o que? As escrituras, disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então molharam uma esponja na ponta de um caniço e ergueram até os lábios de Jesus. E tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou a Deus o seu espírito.
era o dia da preparação para o sábado, especialmente solene. Como não queriam que os corpos passassem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos homens que estavam crucificados fossem quebradas, para que os corpos pudessem ser tirados da cruz. Contudo, quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Aquele que o viu disse, deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dele testifica, para que vocês também o quê? Para que vocês creiam. Creiam no quê? Creiam na palavra. Gente, presta atenção. Creia na palavra, creia naquilo que está escrito. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Veja, olha que coisa impactante. Tudo discorreu, tudo aconteceu conforme estava escrito. Não rasgaram a túnica de Jesus, porque estava escrito que eles não iam rasgar a túnica de Jesus. Molharam uma esponja no vinagre e levaram na boca de Jesus, para que se cumprisse aquilo que estava escrito. Quebraram as pernas dos 2 soldados que estavam à direita e à esquerda de Jesus. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, viram que ele já estava morto, e não quebraram, para que a palavra viesse se cumprir, para que a escritura viesse se cumprir. Não, eu não sei se você está pegando, se você está entendendo essa chave. Eu não sei, mas tudo aquilo que está escrito acontece. Cedo ou mais tarde acontece. Pode demorar o tempo que for. Por exemplo, aqueles episódios já estavam escritos há milhares de anos atrás pelo profeta Isaías e por vários outros profetas, mas chegou aquele dia, e naquele dia aquela palavra se cumpriu. Pode passar o tempo que for nas nossas vidas, mas a palavra de Deus não vai voltar atrás. Aquilo que está escrito ao seu respeito, ao meu respeito, vai acontecer, e é nessa fé que nós estamos caminhando, é nesse Deus que nós estamos acreditando. Então não esmoreça, não volte atrás, não retroceda, não perca a fé, porque eu tenho certeza que o novo está para acontecer na sua vida. Para nós termos essa segurança, essa confiança, nós temos que estar com Jesus. Eu estava dizendo agora que você não precisa mais de guru, não precisa mais de profeta, não precisa de mais nada e nem de ninguém para ter acesso a Deus. Você não precisa. Bispo, então eu não preciso mais vir na igreja? Você que sabe. Igreja não salva ninguém, mas é onde os salvos se reúnem. Igreja não salva ninguém, mas é aqui que a nossa fé é vivificada, é aqui que a nossa fé aumenta, é aqui que nós descobrimos o nosso potencial, aquilo que existe dentro de nós. Porque você não é só problema. Ei, olha aqui para mim, você não é só problema, você não é só doença, você não é só dificuldade, você não é só dor. Não. Você é filho, você é herdeiro, você tem uma promessa, você tem uma palavra. Deus, Ele quer nos fazer viver o novo. Você precisa conhecer esse Deus. Esse Deus, Ele quer falar com você. Eu gostaria que você nesse momento curvasse a cabeça e colocasse a sua mão no coração. Porque a cada dia, Pai, ao ler a Tua palavra, eu vejo que realmente não vai ser por mim. Eu de mim mesmo eu não posso nada, mas vai ser acreditando na Tua palavra, nas Tuas promessas. Porque até aquilo de ruim que o Senhor disse que ia acontecer,
a respeito de Jesus aconteceu, mas nenhum dos seus ossos foram quebrados. Deus, Ele não vai nos livrar de passar por desertos. Deus, Ele não vai nos livrar de enfrentar gigantes, problemas, doenças, dificuldades, mas em todos esses momentos Ele vai estar presente nas nossas vidas, porque que graça teria, o que milagre seria esse, se você não caísse na cova dos leões, se você não fosse jogado na fornalha de fogo, se você não enfrentasse gigantes. Deus, Ele só consegue fazer milagres mediante ao caos. Você está vivendo o melhor momento da sua vida. Bispo, mas está tudo arruinado, tudo acabado, a minha vida está destruída. Veja, você está vivendo o melhor momento da sua vida, porque é nesses momentos que você vai conseguir ver o agir de Deus na sua vida. É nesse momento que você vai conseguir ver a mão de Deus na sua vida. Se você nunca viu milagres, se você nunca viu prodígios, maravilhas, então Deus, Ele vai te mostrar. Deus, Ele vai te mostrar. Deus, Ele vai te revelar. Deus, Ele vai te tirar desse caos. Deus, Ele vai te tirar desse fundo do poço, se tão somente você crer. A única coisa que você tem que fazer é permanecer, e é isso que eu quero que você faça. Eu sei que às vezes o mundo tenta nos roubar da presença de Deus. São tantos barulhos, tantas dúvidas, tantos medos, mas o Espírito Santo nessa noite manda eu te dizer: não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te escolhi. Não temas, porque tu és meu, eu sou teu e tu és meu. E assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel: não temas, pois eu os resgatei, eu os chamei pelo teu nome. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te cobrirão. Quando você passar pelo fogo, eles não te queimarão, e as chamas não arderão em ti, porque eu estou contigo. Aleluia! Oh, aleluia! A palavra diz que Ele fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não se cansam porque o Espírito do Senhor está sobre ele, porque o Senhor o ungiu para que ele viesse viver as boas novas. Nós queremos viver o novo de Deus. Limpa o nosso coração, Senhor. Tira a maldade, tira as dúvidas, quebra as trancas, as cadeias, as amarras, e nos faz se posicionar diante de Ti, Senhor. Sabe, às vezes nós queremos tanto de Deus e nós damos tão pouco para Ele. Ficar durante 3 horas assistindo os filmes da Marvel passa tão rápido, mas às vezes ficar na igreja 1 hora ouvindo a palavra é tão cansativo. A gente se alegra, se anima quando chega uma viagem, quando chega um passeio, mas quando é o dia, é o momento de nós buscarmos a Deus, é um cansaço, é uma luta impressionante que nós temos que travar contra a nossa carne, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades. Mas eu quero declarar que a partir de hoje nós queremos viver para Ti, Senhor. O Senhor é o nosso combustível, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação.
E para onde eu irei, se só tu tens as palavras da vida eterna? Eu preciso de ti, eu necessito de ti. Ah, que saudade da tua presença, é isso que está faltando. de quando eu ouvi a sua voz me chamando ao entardecer. Tudo era lindo, Tudo era simples, sem formalidade. O mais importante era aquele momento. Só eu e você. Nós temos que voltar Mas quero voltar a viver aquilo que queimava o nosso coração, a chama do primeiro amor. Eis que tenho contra ti, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, as tuas primeiras obras. Mas nessa noite o Espírito Santo quer nos trazer de volta. Sem nada sou, E nada melhor que ouvir sua voz de filho. Pra onde eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna. é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que tem o poder de transformar a sua vida. A verdade e a vida. Pra onde eu irei, Onde eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna. pra onde eu irei, Onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade. mas quero voltar ao primeiro eu amor. reconheço, sem ti nada sou. Nada é melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. se você reconhece que sem Jesus você não é nada, que você é impotente, você é fraco, você é frágil, e nessa noite você quer voltar ao primeiro amor, você anda cansado, desanimado, fraco, desiludido, você se tornou aquele homem que a palavra não queima mais o seu coração. Não, o problema não é o preleitor, o problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema é que você já não é mais sensível à voz do Espírito Santo. Porque quando nós somos sensíveis à voz de Deus, qualquer coisa queima o nosso coração, qualquer coisa consegue incendiar a nossa alma, consegue nos fazer viver o novo. Mas se o louvor já não te toca mais, se a palavra não te toca mais, se você sente que a cada dia você está esfriando, tem se distanciado, você tem procurado espaço na sua agenda para encaixar Deus. Veja, olha que absurdo, procurar na sua agenda um tempo. Você tem tempo para tudo e para todos, menos para Deus. Mas você nessa noite quer voltar às práticas das primeiras obras, você quer voltar ao primeiro amor, você quer sentir o seu coração queimando novamente, a chama do Espírito Santo ardendo dentro de você novamente. Então eu gostaria que você viesse aqui na frente. Vem aqui na frente sem medo, sem barreiras, sem empecilhos. Vem aqui na frente, porque nessa noite o Espírito Santo ele quer te fortalecer. De repente um convite como esse nunca mais você vai conseguir ouvir. Então vem aqui na frente.
Vem, 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 sai do seu lugar, porque só Ele tem as palavras da vida eterna. Vem, vem, filho meu, vem, porque eu cuido de você. Não vai ser pela sua força, não vai ser pelo seu intelecto, mas a mudança vai vir pela sua confiança na palavra, pelo seu posicionamento. A libertação, a cura, a transformação vai vir pelo seu posicionamento. Jesus, Ele declara: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Sabe, quando você tem a palavra dentro de você, olha aqui para mim, quando você tem Deus e você tem a palavra dentro de você, você consegue mudar qualquer cenário, porque é a palavra que dá vida. Veja no caso de Abraão. Deus, Ele ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, já estava decretado. Você acha que Deus Ele não permite que a sua destruição venha? Ele disse para Ezequias: olha, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai mais viver. Você acha que esse dia não pode chegar para você também? Acho que pode. Mas existe uma coisa que, mesmo Deus decretando que vai acontecer, que você vai perder, que você vai morrer, existe uma coisa, uma única coisa que consegue mudar o coração de Deus: é a palavra e a nossa fidelidade a Ele. Você quebrou, você faliu, você perdeu, seu marido não vai mais voltar para você, sua esposa não vai mais voltar para você, seu filho vai morrer, seu pai vai morrer, não tem mais jeito. Uma única palavra, mesmo que essa palavra tenha sido proferida, tenha saído da boca de Deus, com uma palavra você consegue mudar esse decreto. É dizendo para Ele: Pai, lembra que eu andei com interesse diante de Ti. Andei com interesse. Veja, Abraão, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Deus, sendo o dono do universo, Criador dos céus e da terra, aonde que Deus ia? Deus ia lá no terreno de Abraão conversar com ele. Sabe o que é Deus ir lá na sua casa, mano? Sabe o que é Deus ir lá na sua empresa, ir lá no seu quarto? Tanto lugar no universo, tanto lugar no céu, mas Abraão tinha uma intimidade com Ele. Deus ia lá no quintal dele falar com ele, e até perguntar para ele: Abraão, e aí? Vamos conversar aqui, eu estou querendo destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão: Senhor, mas se tivesse 50 justos lá, o Senhor destruiria? Não, Abraão, eu não destruiria. E com Moisés, ele chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu vou destruir esse povo, vou acabar com esse povo, porque esse povo, sabe, tem me roubado a paciência, tem me tirado o equilíbrio. Eu vou destruir esse povo e vou fazer de ti uma nova nação. Aí Moisés, mesmo gago, fanho, chega para Deus e diz assim: Deus, mas o Senhor lembra da tua palavra? O Senhor falou que não ia destruir esse povo. Moisés usou a mesma palavra, usou a palavra de Deus, para que Deus não destruísse aquele povo. Então, quando você conhece a palavra e anda com a palavra, você pode usar a palavra para que Deus, Ele venha restaurar a sua vida, seu casamento, sua família, a sua saúde. Quando você se aproxima de Deus, Deus, Ele se aproxima de você.
Eu quero declarar que a partir de hoje, você não vai precisar de mais ninguém para revelar os seus sonhos, revelar as suas visões, mostrar o caminho, abrir portas para você. Você não vai precisar depender de nada e nem de ninguém, porque Deus Ele vai te abrir portas. Deus, Ele vai falar ao seu coração, Ele vai liberar o seu destino, Ele vai mostrar para você o seu destino profético, Ele vai te abençoar, Ele vai renovar as suas forças, Ele vai renovar o seu coração. Eu gostaria que toda a igreja nessa noite ficasse de pé. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé. Tão lindo é cada momento. E você vai perceber que cada momento que você ficar na presença de Deus, visita e faz de mim o teu altar. você vai ver o quanto é lindo, o quanto é Quero lindo. ir contigo. Só existe uma mais maneira de você profundo. descobrir que é lindo caminhar com Jesus, que é lindo estar com Ele. Segura minha Entregando a sua vida nas mãos dele. Nunca vai soltar. Aleluia. Tão lindo é. Tão lindo é cada momento Que me visitas. que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Diga para Ele: segura minha mão. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Diga para Ele nessa noite: leva-me, Senhor. Leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Diga: eu dependo. Dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Tão lindo. É cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Diga para Ele: segura. Segura minha mão, eu sei, que nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a lugar. Mergulhe no Espírito nessa noite. Só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Diga para Ele: eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me a lugar onde só
Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. E é por esse motivo que nessa noite nós queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Toma o governo das nossas vidas nas Tuas mãos, porque aquilo que nós não sabemos, o Senhor sabe. Aquilo que nós não podemos, o Senhor pode. Aquilo que nós não fazemos, o Senhor faz. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho para vós outros. Pensamentos de vida e não de morte. Pensamentos de paz e não de guerra. Para levar cada um de vocês para o lugar que vocês deveriam estar. Deus, a partir desse momento, Ele vai te conduzir. Creia que Deus, Ele vai te conduzir. Creia que a sua vida vai estar segura. Mesmo não entendendo o processo, a geografia, a matemática, mesmo não tendo todas as respostas respondidas por Deus, continue com Ele. Mesmo sofrendo, padecendo, vivendo os momentos difíceis, sofra com Jesus, padeça com Jesus, vive esses momentos difíceis com Jesus, porque aqueles que padeceram com Jesus também eles serão abençoados. Com Jesus também eles reinarão. Então eu quero entregar a sua vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada uma dessas pessoas que, movida pelo Teu Espírito Santo, vieram aqui nessa noite. Eu sei, Espírito Santo, que elas não estão saindo daqui da mesma forma que elas entraram. Não estão saindo vazias, mas elas estão saindo cheias de fé, porque hoje elas sabem que existe uma palavra que não pode voltar vazia, uma palavra verdadeira, uma palavra que pode mudar a vida de cada uma delas, mudar o casamento, a família, a vida do marido, dos filhos. E aonde o mundo coloca um ponto final, o Senhor coloca uma vírgula e continua escrevendo uma história para cada um de nós. Veja, a sua história não acaba aqui. Esse não é o seu fim. Se Deus ainda não falou para você que é o seu fim, não é o seu fim. Só creia, que eu tenho certeza que a cada dia Ele vai estar te surpreendendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. E que todos digam assim seja. Amém. Graças a Deus.